Olá, somos estudantes de farmácia do quarto período e vamos falar sobre os distúrbios da prematuridade. Nosso grupo é composto por Jordana, Fernanda, Yasmin, Paulina e Francinelli. A definição de prematuridade da Organização Mundial de Saúde estabelece que é prematura a criança nascida de uma gestação com tempo inferior a 37 semanas, contadas a partir da última menstruação. O bebê nascido entre 32 e 35 semanas de gestação é considerado como uma criança de risco, e o bebê nascido antes de 32 semanas é considerado de alto risco. O nascimento prematuro constitui um importante fator de vulnerabilidade que pode comprometer tanto a saúde quanto o desenvolvimento da criança. Além disso, a prevalência de distúrbios do desenvolvimento na prematuridade está associado a diversos parâmetros como a idade gestacional, o peso ao nascimento e as dificuldades médicas que podem ocorrer principalmente no período neonatal, sobretudo distúrbios neurológicos, sensoriais e respiratórios. Dentre as doenças neurológicas nas quais as crianças prematuras estão suscetíveis a ter, podemos citar as hemorragias intracranianas, epilepsia, deficiência auditiva neurosensorial, deficiência cognitiva, distúrbios comportamentais graves e paralisia cerebral. Crianças que possuem um atraso no desenvolvimento sensorial podem passar por choro e agitação excessiva, dificuldade de autoconsolo, atraso na fala, problemas de sono e aceitação de alimentos, timidez persistente e exagerada com estranhos. Em relação aos distúrbios respiratórios, podemos citar a apneia. Esse termo significa ausência de respiração, podendo surgir em episódios ou crises típicos do bebê prematuro. A cianose, o bebê fica roxo, o que significa, em princípio, dificuldades nas trocas gasosas no pulmão, o que origina deficiência de oxigenação nos vários órgãos, cérebro, coração, entre outros. A taquipneia, ou respiração acelerada ou com número elevado de respirações por minuto. O adejo nasal, ou movimento rítmico de abertura do rebordo do nariz, e retrações no tórax, ou seja, quando entra pouco ar nos pulmões e o mesmo ar não é retido suficientemente. Agora, uma curiosidade muito importante. Os bebês prematuros constituem em média 5,6% dos nascimentos no Brasil, segundo a taxa de prematuridade do Sistema Único de Saúde, SUS. As causas da interrupção precoce da gravidez e de um parto prematuro podem ser diversas, podendo estar implicados fatores relativos à saúde da mãe ou do bebê. As causas mais comuns que podem levar a gestante a ter um parto prematuro estão relacionadas a doenças obstétricas e ginecológicas. Dentre elas, podemos citar a hipertensão na gestação. Mesmo que a pressão da mulher sempre tenha sido normal, durante a gestação ela pode apresentar alteração. A hipertensão materna durante a gestação é motivo de alerta e exige acompanhamento médico intensivo. Ela pode ser controlada sem apresentar riscos. A diabetes gestacional é causada pelo aumento do nível de glicose no sangue durante a gravidez e apresenta risco tanto para a mãe, tanto para o bebê se não for controlada. O parto prematuro anterior, as gestantes que já tiveram outros casos de prematuridade apresentam mais chance de ter um bebê prematuro novamente. Algumas causas de prematuridade também estão relacionadas a doenças uterinas, como miomas, malformação uterina, insuficiência de colo do útero e outras. Mesmo sendo parecendo simples, uma infecção urinária é muito comum durante a gravidez. Pode apresentar grave risco para a gestação, assim como qualquer outra infecção vaginal ou sistêmica. A síndrome da angústia respiratória, denominada antigamente também como doença da membrana hialina, é um distúrbio respiratório no qual os sacos aéreos dos pulmões do recém-nascido eles não conseguem permanecer abertos, por causa da elevada tensão superficial, da produção insuficiente de uma substância que nós chamamos de surfactante. Para que um recém-nascido ele seja capaz de respirar independentemente, respirar sozinho, os sacos aéreos pulmonares eles devem ser capazes de permanecer abertos, e cheios de ar após o nascimento. Eles conseguem fazê-lo em grande parte graças a uma substância que nós denominamos de surfactante. Esse surfactante, ele é produzido por células dos sacos aéreos pulmonares e servem para reduzir a tensão superficial.
Ele é produzido à medida que os pulmões do feto amadurecem. Frequentemente, isso acontece de 34 semanas e quase sempre em torno de 37 semanas de gestação. Essa síndrome da angústia respiratória, ela ocorre quase que exclusivamente em recém-nascidos prematuros. Quanto mais prematuro recém-nascido, maior a chance dele, de apresentar a síndrome. A probabilidade de ocorrência da síndrome também, ela é maior em filhos de mães diabéticas. Nascidos muito prematuros podem ser recém-nascidos que são incapazes de começar a respirar, pois sem o surfactante, os seus pulmões são muito rígidos. Já os recém-nascidos um pouco maiores podem começar a respirar, mas como os pulmões tendem a colapsar, ele apresenta dificuldade respiratória. Neste caso, a respiração é rápida e trabalhosa, com dilatação das narinas. Eles contraem a parede torácica, a expiração, e emitem ruídos que lembram grunhidos durante a expiração. A dificuldade respiratória pode iniciar logo após o parto ou ocorrer em algumas horas. Quando a síndrome da angústia respiratória é grave, os músculos respiratórios acabam apresentando fadiga. A respiração torna-se uma respiração ainda menos eficaz e a pele também torna-se uma pele azulada. Quando não tratado, um recém-nascido com a síndrome da angústia respiratória pode morrer. Já o diagnóstico da síndrome da angústia respiratória é um diagnóstico que é baseado na história clínica da mãe. Por exemplo, um trabalho de parto prematuro ou diabetes. No exame físico do recém-nascido também, após o nascimento, e uma radiografia torácica do recém-nascido, a qual vai revelar uma expansão pulmonar incompleta. Quando os pulmões são rígidos, é necessária uma maior pressão para expandi-los, seja ela produzida voluntariamente pelo recém-nascido ou com o auxílio de um ventilador mecânico. Consequentemente, pode ocorrer uma ruptura pulmonar com extravasamento de ar para o interior da cavidade torácica. Esse ar faz com que o pulmão colapse ainda mais, comprometendo a ventilação e a circulação. O colapso pulmonar, ele geralmente exige um tratamento imediato. Esse tratamento, ele consiste na remoção do ar livre presente no interior da cavidade torácica e ele é realizado com o auxílio de uma seringa, uma agulha e a instalação de um tubo no tórax do recém-nascido, acoplado também a um selo de água para que não ocorra novamente um acúmulo de ar livre. Além disso, os recém-nascidos com síndrome da angústia respiratória apresentam maior risco de hemorragia cerebral, mas esse risco de sangramento pode ser muito menor quando a mãe ela é tratada com corticosteroides antes do parto. Prevenção e tratamento. O risco de síndrome da angústia respiratória diminui bastante quando o parto pode ser postergado até os pulmões do feto terem produzido uma quantidade suficiente de surfactante. Quando existe a iminência de um parto prematuro, pode ser realizada uma aniocentese para se coletar uma amostra de líquido aniótico e se estimar, então, a concentração do surfactante. Quando o médico estima que os pulmões do feto são imaturos e que o parto não pode ser adiado, ele pode administrar um corticosteroide à mãe pelo menos 24 horas antes do momento estimado do parto. Então, o corticosteroide ele vai atravessar a placenta e chegar ao feto, estimulando então que os seus pulmões comecem a produzir surfactante. Após o parto, um recém-nascido com a síndrome da angústia respiratória leve pode necessitar apenas de ser colocado em uma tenda de oxigênio. Já os recém-nascidos com um quadro mais grave pode necessitar de um suporte ventilatório e de um tratamento com uma droga surfactante. Uma droga surfactante, a qual é muito semelhante ao surfactante natural, pode ser gotejada diretamente através de um tubo no interior da traqueia do recém-nascido. Ela aumenta a chance de sobrevida ao reduzir a gravidade da síndrome da angústia respiratória e o risco de complicações também, como, por exemplo, ruptura pulmonar. A droga surfactante pode ser administrada imediatamente após o parto para evitar a síndrome da angústia respiratória em um recém-nascido muito prematuro, que pode desenvolvê-la ou pode ser administrado assim que os sinais da síndrome se manifestarem.